Como é o final da vida do narcisista? Qual é a doença que o acompanha na sua velhice? Nem todo final de vida é marcado por paz. Alguns são marcados por solidão, silêncio e um vazio que nunca foi elaborado. Hoje vamos falar sobre um tema delicado, mas necessário de ser falado. Como costuma ser o final da vida de uma pessoa narcisista? E quais são os sofrimentos psíquicos que geralmente o acompanham nessa fase? É importante que fique claro que esse vídeo não tem a função de falar sobre vingança, julgamento. Na verdade, é sobre a compreensão psicológica e principalmente a libertação emocional para quem conviveu ou convive com uma pessoa narcisista. Se esse tema toca você, fique comigo até o final do vídeo. Nós vamos falar sobre essas questões. Eu sou Luciane Pereira, psicóloga clínica. É um prazer ter você aqui comigo. Aqui neste canal nós temos o propósito de psicoeducar, promover a reflexão, acolhimento, inspiração e superação. Fique comigo até o final. Você vai entender, você vai compreender como é que isso acontece na velhice de um narcisista. Nós vamos aprofundar esse assunto. Eu conto com você. Aproveita e já se inscreve no canal. Vamos caminhar juntos. E o que é importante é entender. Antes de tudo, precisamos esclarecer algo muito importante. O narcisismo não é uma fase, não é egoísmo e nem vaidade comum. Estamos falando aqui de um funcionamento psíquico rígido, onde a pessoa constrói sua identidade baseada em controle, superioridade, negação da própria fragilidade e dependência de admiração externa constante. E tudo isso funciona até que a vida comece a tirar. E o que a velhice faz com o narcisista? A velhice é profundamente desorganizadora com o narcisista, porque ela traz limitações físicas, perda de status, perda de poder, dependência, invisibilidade social, e tudo isso afeta o ponto mais sensível do narcisista, a fantasia de grandiosidade e poder absoluto sobre tudo e todos. Olha que sério isso. E o que para muitos idosos é um processo de adaptação, para o narcisista é uma queda brutal do ego. Na verdade, na clínica nós chamamos isso de colapso narcísico. É quando a estrutura que sustentava aquela personalidade não se sustenta mais. E nesse momento surgem irritabilidade intensa, agressividade passiva, vitimismo, amargura constante, sensação de que o mundo falhou com ele ou com ela. Porque o narcisista nunca pensa, eu errei. Ele sempre pensa, as pessoas me traíram, eu sou vítima. Mas afinal, qual é a doença que acompanha a velhice de um narcisista? Vamos falar sobre isso. A doença que acompanha uma pessoa narcisista na velhice é a depressão narcísica. Isso é muito comum acontecer com as pessoas narcisistas. Vamos aprofundar sobre essa questão. Ela é uma depressão diferente. Ela não é uma depressão silenciosa, como as demais depressões. Na verdade, ela é bem diferente, porque ela vem com raiva, com ressentimento, acusações e negação da própria tristeza. O narcisista não diz, eu estou deprimido. Ele diz, ninguém presta, ninguém me valoriza. Eu sou uma pessoa injustiçada pela vida, pela sociedade, pela família, por todos que me rodeiam. Olha que sério. E quais são os sintomas psicossomáticos que vêm também neste momento da vida, nesta fase? O corpo começa a expressar o que nunca foi sentido. Aquilo que ele sempre causou nas pessoas, agora se volta contra ele. Agora
Quem sente esses sintomas, quem está passando por tudo isso, é ele próprio. São comuns nesta fase dores crônicas, problemas gastrointestinais, hipertensão emocional, doenças agravadas pelo próprio estresse contínuo, porque já é sabido que quem não elabora as emoções, o corpo adoece. E o narcisista é uma pessoa que nunca, não podemos dizer nunca, na verdade, mas assim, dificilmente busca ajuda, dificilmente aceita que precisa de ajuda. E ele vai sim, né, somatizando, guardando, ele vai, enquanto ele tem saúde, ele tem juventude, ele vai aspergindo nas pessoas que ele convive tudo isso. Porém, naquele momento em que ele para e ele volta para si mesmo, tudo isso volta para ele. Existe a lei da semeadura, que nós não podemos esquecer, não é verdade? Então, tudo que se planta um dia vai se colher. E agora chegou a época da colheita do narcisista. É muito difícil. Foi difícil durante a vida conviver, agora então isso se multiplica. Fica muito, quase que impossível conviver. Mas fique comigo até o fim que nós vamos aprofundando e você vai entendendo melhor sobre tudo isso e como conviver com tudo isso. Porque eu estou falando para você que convive com ele. Porque na verdade o narcisista nem está nesse vídeo aqui. Ele não tem interesse em saber. Muito pelo contrário. Ele vive despretensiosamente, sem pensar nisso. Mas você que convive e passa por todos esses impactos, é importante que você ouça até o fim esse vídeo, assimile, preste atenção, porque eu tenho boas notícias para você. E nessa fase, é muito comum aparecer a paranoia no narcisista. Ele expressa medo de abandono. E por que ele tem medo de abandono nessa fase? Porque na velhice o narcisista passa a temer aquilo que ele mais provocou, o abandono. E aí passa a surgir a desconfiança constante, o controle excessivo, acusações sem base e o medo de ser enganado. Ele acaba afastando as pessoas e depois sofre por estar sozinho, reclama por estar sozinho. E como são os relacionamentos no final da vida? Muitos narcisistas chegam à velhice cercados de pessoas, mas não amados. Filhos afastados, casamentos frios. Cuidado por obrigação, porque existe uma ausência de vínculo emocional. Nós sabemos que os vínculos emocionais são criados ao longo da vida. Isso precisa ser nutrido. Se não há nutrição, isso se perde. E isso acontece muito com o narcisista. Mesmo porque afeto não se constrói com medo. E obediência não é amor, é medo. Pense sobre isso. E isso costuma gerar uma solidão muito profunda. Eu recebo muitos pacientes que convivem ou conviveram com pessoas narcisistas. E a pergunta sempre se repete. Eles sempre querem saber se existe arrependimento por parte do narcisista no final da vida. E essa é uma pergunta difícil de ser respondida, porque na maioria dos casos não existe uma responsabilização real, não há empatia profunda, não há elaboração das próprias falhas. O narcisista sofre, mas raramente reconhece o próprio papel nesse sofrimento. O arrependimento exige algo que o narcisista não desenvolveu, que é a capacidade de olhar para si mesmo com verdade. É algo que ele sempre fugiu. Lembra-se, vocês que estão acompanhando os vídeos sobre narcisismo, estão conseguindo entender, compreender a profundidade desse transtorno de personalidade, conseguem entender nesse momento que, na verdade, ele nunca foi verdadeiro consigo mesmo. Ele sempre se alimentou do outro, ele sempre teve a necessidade de sugar tudo que era do outro. E pouco ele olhou para si mesmo. É muito delicado. Quando chega essa fase da velhice, isso se torna uma pedra no sapato.
isso fica muito grave, muito profundo, muito sério. E quem convive sofre muito com isso. Mas eu gostaria de deixar para você que convive com uma pessoa narcisista uma mensagem hoje. Se você conviveu ou convive com uma pessoa narcisista, eu gostaria que você prestasse muita atenção no que eu quero dizer para você nesse momento. O final difícil dele não é culpa sua. A solidão dele não foi criada por você. Você não falhou. Você sobreviveu a uma relação onde o amor sempre foi condicionado. O afeto é escasso e o controle era constante. Mas hoje o seu caminho pode ser diferente. Se esse vídeo tocou algo em você, não ignore esse sentimento. Ele pode ser o início de um processo de cura para você. Você não precisa carregar essa dor sozinha. Aqui nesse canal você é bem-vindo. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe seu comentário. Você sabia que escrever é uma das formas de autocuidado? Você está abrindo seu coração através de palavras escritas, porque as formas de comunicação são muitas. E a palavra escrita é uma das comunicações que pode aliviar um sentimento doloroso que está aí dentro de você. Você pode se autocuidar dessa forma também. Compartilhe com alguém que também vem se sentindo culpado. Lembre ele que ele não é culpado. Ele também é uma pessoa ferida e precisa de autocuidado. Aproveita e se inscreva no canal para continuar esse caminho de autoconsciência emocional. Fica aqui comigo, vamos ressignificar essa história juntos. E lembre-se, romper ciclos também é um ato de amor próprio. Cuide da sua saúde emocional. Você pode escolher um caminho diferente, porque o fim da história dele ou dela, que é narcisista e você convive, não define o começo da sua. Bom, hoje nós ficamos por aqui. Eu te aguardo no próximo vídeo. Que este vídeo possa ter vindo a agregar algum valor na sua vida. É esse o desejo do meu coração. Eu aguardo por você no próximo vídeo. Será um prazer caminharmos juntos nessa trajetória de vida. Fique com Deus. Deus te abençoe. Um beijo no coração. Até o próximo vídeo.